não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O Brasil, realmente, toda a educação brasileira é um esforço monstruoso de fazer o rabo abanar o cachorro. Porque você quer criar, primeiro educar o povo, para depois educar a elite que vai educá-lo. Eu digo, isso é tão imbecil que não merece comentário. Você vê que o Brasil só veio a ter universidades a partir da década de 30 ou 40. Após que em outros países da América Latina, como o Peru, tinha universidades em 1540. É isto que explica a diferença, vamos dizer, que é uma experiência brutal, de você entrar numa livraria no Brasil e você entrar numa livraria, né, em Lima, Peru, em Bogotá, Colômbia, na Cidade do México. Porque no Brasil o que você vê são livros de autoajuda, livros de comunismo e livros de negócios. E tem um pouquinho dos livros lá de filosofia, que Michel Foucault, Jacques Derrida, aquilo que está na moda. E evidentemente você vai encontrar 2 ou 3 edições, Platão, Aristóteles, essa coisa toda. Agora, se você entra numa livraria em qualquer país hispano-americano, você vê o que é cultura superior. A cultura superior está na sua cara. Ela está todinha ali. Quer dizer, todos os grandes temas de debate da cultura superior estão à sua disposição. Então, assim, qualquer livraria de Bogotá, onde eu estive recentemente, dá de 10-0 nas melhores livrarias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que o Brasil já se acostumou tanto com isto que não consegue mais conceber que existe uma diferença. Tá certo? Outra coisa que, vamos dizer, que caracteriza a educação brasileira é que só se concebe 2 tipos de escola superior. São escolas do governo, pagas com dinheiro público, quer dizer, dos impostos, ou então são escolas que são negócios, que têm que render e enriquecer o seu dono. Digo, olha, se você entrar aqui, na quase totalidade das universidades americanas, as que não são estatais, as que são privadas, não são negócios de maneira alguma. São, em geral, fundações. As fundações são feitas assim, com uma dotação que algum milionário coloca lá, e daí a diretoria da fundação pega aquele dinheiro, aplica em outras coisas, aplica, sei lá, em mineração, bolsa de valores, companhia de aviação, o raio que eu parta, e este rendimento mantém a universidade. Sendo que a elite financeira local continua contribuindo e aumentando, vamos dizer, o patrimônio daquela fundação o tempo todo. Então, isso quer dizer, uma universidade não precisa dar lucro com educação. Ela dá lucro, sim, mas com outros negócios. E a educação não dá lucro. Com a educação se gasta dinheiro. Agora, o lucro da educação, ele vem a longuíssimo, o lucro verdadeiro da educação, ele vem a longuíssimo prazo. Quer dizer, você preparando uma geração mais qualificada, claro que isso tem um efeito benéfico na economia nacional. Só que quando chega a ter o efeito benéfico, o reitor da faculdade já morreu. O dono da faculdade não recebeu um tostão. Então, deveria ser normal as pessoas entenderem que a educação não é para dar lucro. Então, no Brasil faz 50 anos que você vê este debate, educação privada ou estatal. Eu digo, mas a educação não tem que ser nem privada e nem estatal, meu Deus do céu. A educação tem que ser um empreendimento da sociedade, que a sociedade mantém. Né? E que em si mesma jamais se destina a dar lucro. Embora a entidade que administra a universidade possa ter muito lucro e ficar riquíssima com outros negócios. De modo
a poder fazer exatamente o que eles fazem aqui, que tem universidade aqui, que 50% dos alunos recebem ajuda financeira da faculdade para estudar. Isso é impossível no Brasil, né? Porque a universidade é um grande negócio. Então, o empresário de educação no Brasil é um tipo criminoso. Todos eles, sem exceção. Qualquer sujeito diz, um educador. Né? O que se chama de educador no Brasil é um delinquente que quer fazer da educação um negócio. A educação é um negócio, mas para a nação e não para o dono da escola. Tá? Então, isso quer dizer que praticamente tudo o que se chama de educação no Brasil tem sido uma coisa criminosa. Então, a única salvação, vamos dizer, são iniciativas como essa do Instituto Olavo de Carvalho ou como a do Seminário de Filosofia. Quer dizer que são coisas que não têm uma estrutura empresarial, porque evidentemente você tem que receber algum dinheiro para a simples manutenção da coisa, para manutenção do professor, mas que não tem aquela intenção de lucro crescente que toda empresa comercial tem que ter. É claro que eu não sou contra empresas comerciais, né? Mas tem coisas das quais você não pode fazer uma empresa comercial. Você não pode fazer uma empresa comercial da religião, embora uma igreja possa ter empresas, né? Por exemplo, com o dinheiro que foi coletado ali, o padre, o pastor, investe num banco, na bolsa de valores, onde ele quiser, e isto provê a sustentação da igreja, né? Por que ele tem que fazer, por exemplo, no Brasil se tornou, vamos dizer, costumeiro, ele tem que fazer dos dízimos uma indústria, né? Isso é uma coisa tão absurda que só poderia acontecer mesmo no Brasil. Quer dizer que a sua principal fonte de renda é os dízimos. Então você tem que estar constantemente persuadindo as pessoas a darem mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo. Para quê? Agora, a primeira geração que deu dízimo já criou um capital, meu filho. Agora você ganha dinheiro com esse capital e mantém a sua igreja. Mas se o sujeito não é capaz de fazer isso, então o que ele tem? Tem que pedir mais e mais. Não é pedir. Você tem que induzir as pessoas a darem cada vez mais dinheiro. Então, isso quer dizer que o dízimo, ele mesmo se torna um ramo comercial. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. Esse tipo de coisa só acontece no Brasil, né? E se você conta em outros lugares, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que você está falando. Isso quer dizer que iniciativas como esta são a única esperança de subsistência da cultura superior no Brasil. A nossa classe dominante, governante, não tem mais a menor ideia do que é alta cultura. Eles não têm, né? E, vamos dizer, os editores, educadores, etc., têm muito menos. Bom, vamos agora passar para um outro negócio. Houve essa semana um debate a respeito de Wittgenstein no fórum do Seminário de Filosofia. Então, para entender o espírito da coisa, então, primeiro é necessário lembrar que nós não estávamos estudando a filosofia de Wittgenstein, mas apenas a sua inserção dentro de uma sucessão histórica. Neste caso, evidentemente, você não está pressupondo que tudo aquilo que de um filósofo passa para os seus continuadores corresponda literalmente, tá certo, às intenções originárias do filósofo. Tá certo? Isso praticamente nunca acontece. Então, é claro que se você está estudando a inserção de um filósofo dentro de uma certa evolução histórica, então certamente você não está fazendo, vamos dizer, um estudo analítico do texto daquele filósofo. E você comparar as duas coisas já é inteiramente absurdo, né? Porque isso aí acontece aí como acontece em física quântica. Se você sabe a velocidade da partícula, você não sabe a posição. E se sabe a posição, não sabe a velocidade. Então, a confusão entre níveis de abordagem vamos dizer, se tornou praticamente obrigatória. Não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Eu recentemente estava lendo um livro do Alexander Zinoviev, grande lógico e romancista
russo. E ele escreveu uma série de livros, de romances, onde ele tem que criar uma linguagem especial para conseguir representar e descrever a sociedade soviética. Tá certo? A obra principal dele tem um título que, para mim, a meu ver, a tradução correta é As Alturas Abissais. Então já começa, vamos dizer, o contrassenso já começa pelo título, e cada frase, cada uma, tem um contrassenso, um absurdo, e, no entanto, imita perfeitamente a fala oficial soviética. Tá certo? Claro que somente um professor de lógica poderia fazer isso, caprichar no absurdo a este ponto. Mas, além desses livros, Zinoviev escreveu um outro que chama A Realidade do Comunismo, The Reality of Communism, que é um livro de metodologia das ciências sociais, né? Onde ele explica como ele construiu aqueles romances e por quais critérios científicos ele montou aquela linguagem das alturas abissais. Entre inúmeras observações metodológicas, ele diz que em ciências sociais, como você está lidando com fenômenos que são vamos dizer, de uma multiplicidade inesgotável, você não tem jeito de proceder indutivamente. Você vai pegando os fatos, etc., e fazer generalizações. Não, você tem que proceder por abstração. Isso aí Karl Marx mesmo dizia. Não é possível abarcar tudo, nós temos que usar abstração. Portanto, nós isolamos certos elementos, os definimos, vamos dizer, pela sua essência e tiramos algumas deduções. Depois você vai completando com variantes concretas até você chegar, vamos dizer, ao nível máximo de concreção possível. Então, o Zinoviev chamou isso a ascensão do abstrato ao concreto. Eu também já tive esta preocupação anos atrás, onde eu explicava aos alunos você primeiro obtém uma essência, quer dizer, uma definição geral que se aplique a todos os casos envolvidos. Em segundo lugar, você vai estudar as condições de existência. Quer dizer, o que seria necessário para que um ente assim definido pudesse existir. Você ainda não está no concreto, você está vamos dizer, ainda na abstração, só com um nível de abstração um pouquinho mais baixo. Tá certo? E, em terceiro lugar, você vai ter que definir qual é o método pelo qual você vai averiguar se essas condições de existência se realizam efetivamente, historicamente, em tais ou quais circunstâncias. E, por fim, você dirá se as condições existiram, como existiram e quando existiram. Né? Então, é um conjunto de precauções similares que o Zinoviev está fazendo aqui. E ele faz a seguinte observação. O método de abstração do qual eu falei, mais ou menos parecido com esse que eu estou dizendo aqui, não esgota a metodologia do raciocínio científico. Aqui eu ofereceria algumas observações a mais. Em muitos casos, quando estão discutindo temas sociais, a confusão e os desentendimentos surgem porque diferentes categorias de afirmação lógica não são suficientemente diferenciadas. Afirmações sobre fatos, sobre leis científicas, afirmações sobre as leis do assunto em discussão mesmo, ou outros tipos de asserção. Por exemplo, num certo país, os fatos pode-se observar fatos que justifiquem a seguinte afirmação, aspas, no país X, as forças da repressão com relação aos dissidentes estão crescendo. Ao mesmo tempo, também pode ser verdadeira a asserção de que, aspas, no país X, as autoridades estão tentando evitar o crescimento da repressão. À primeira vista, existe contradição entre as duas afirmativas. E mais ainda, a segunda parece ser falsa, desde uma vez que a primeira seja admitida como verdadeira. Mas, na verdade, não há contradição de maneira alguma entre as duas afirmações. Elas têm pedigrees lógicos tão diferentes que simplesmente não podem ser usadas para formar uma contradição. Uma contradição da primeira afirmativa poderia ser, por exemplo, a afirmação: no país tal, a repressão dos dissidentes não está sendo intensificada. E, do outro lado,
as autoridades estão tentando intensificar a repressão. Se você disse que as autoridades estão tentando intensificar, você não pode dizer que elas estão tentando atenuar. Mas você pode dizer que a repressão é crescente. Por quê? Por exemplo, as tentativas de atenuar a repressão podem ser demasiado tênues em comparação com os hábitos de repressão já consolidados. Não é isso? Também é possível que as tentativas de atenuar a repressão sejam apenas a expressão de um esforço para trocar os meios de controle social já existentes. Por exemplo, em vez de você botar os dissidentes na cadeia, você controla o fluxo de informações de tal maneira que surjam menos dissidências. Está entendendo? Então, o que o Zinoviev está tentando mostrar é que entre uma afirmação científica e um juízo de fato pode haver um abismo de diferenças. Porque todas as afirmações científicas, elas obtêm a sua validade geral pelo fato de que elas são sentenças condicionais. Dadas tais condições, tais coisas acontecerão. E ele dá como exemplo a lei do movimento segundo Galileu. Quer dizer que se nada altera, se nenhuma força externa age sobre um objeto, ele continuará parado e ou em movimento retilíneo uniforme. Ainda que jamais se observe um único objeto em movimento retilíneo uniforme, esta lei é válida. Por quê? Esta lei é justamente o que serve de unidade de medida para dizer se um objeto está em movimento ou parado. Então, quer dizer, ela por si mesma não pode ser contestada por nenhum juízo de fato, porque ela é a matriz com a qual se fazem os juízos de fato. A mesmíssima coisa pode se fazer em ciências sociais e em história. Eu vou dar um exemplo de lei científica que eu mesmo formulei. Eu digo, onde quer que haja um movimento político, social ou cultural baseado na hipótese de que na crença de que a história se dirige a uma determinada finalidade, a história será contada às avessas, tomando-se o futuro hipotético como premissa dos fatos já confirmados. Isso é universal. Mas isso também pode querer dizer que, isso aqui é a minha definição da mentalidade revolucionária, isso também quer dizer que a mentalidade revolucionária como tal dificilmente aparecerá em estado puro. Por quê? Como ela se constitui, vamos dizer, de uma inversão que é logicamente inaceitável, o indivíduo que está, vamos dizer, afetado, o indivíduo cujas ideias estão moldadas pela mentalidade revolucionária, nunca está totalmente à mercê da mentalidade revolucionária. Ele também tem bom senso, ele é capaz de raciocinar, etc, etc. Então, isso quer dizer que a inversão aparecerá com diferentes níveis de atenuação, camuflagem, ou até com amortecedores. Então, é impossível entender, mas é que a definição de mentalidade revolucionária é uma lei científica e não uma afirmação de fato. E, portanto, ela é montada de uma maneira condicional. O Zinoviev define, então, como dizer, ele chama de pensamento filistino, aquele que, com base num fato, cria uma generalidade. Então, quer dizer, primeiro, isso consiste em dar, vamos dizer, uma validade científica universal a um único fato, a um grupo de fatos, tá certo? Tomados arbitrariamente como modelo de tudo mais. Tá certo? É justamente por observar centenas de afirmações deste tipo nos livros do Wittgenstein que eu vim a considerar essa filosofia não se trata de que a filosofia está errada ou de que ela não tem importância histórica, etc. Mas trata-se de uma abordagem inadequada da realidade. É um caso não apenas de paralaxe cognitiva, mas um caso de deslocamento verdadeiramente psicótico em relação à realidade. Na medida em que, justamente,
uma experiência limitadíssima e até provinciana, sob certos aspectos, é tomada como parâmetro para enunciar leis gerais sobre o conhecimento humano e até sobre a estrutura da realidade como tal. Eu vou lhes dar um exemplo. Aqui, proposição 5.632. O sujeito não pertence ao mundo, mas é o limite do mundo. Hã? Por quê? Hã? Por que tem que ser assim? Quer dizer, se eu sou o limite do mundo, se o sujeito cognoscente ele é o limite do mundo, ele ao mesmo tempo também não pode estar no mundo. Se eu estou dentro do mundo e sou uma par da realidade, como o sujeito afirmou Parnas antes, então isso aqui não pode ser válido de maneira alguma. Então isso quer dizer que na leitura de Wittgenstein as pessoas não exigem dele, em primeiro lugar, o mínimo de coerência lógica. Por quê? Porque as premissas e consequências que ele coloca se deslocam o tempo todo. Então aquilo que ele coloca como premissa, mais adiante deixa de ser premissa e passa a ser consequência de uma outra coisa que ele disse lá para dentro. É isso que o menino aí chamou de leituras circulares. Mais de 30 anos atrás, eu fiquei fascinado com Wittgenstein, entrei lá nas leituras circulares e achei que aquilo é uma grande obra de mística. Por quê? Ele fazia o exame das possibilidades da linguagem humana, tá certo? E, no fim, as neutralizava todas e propunha uma espécie de silêncio contemplativo. Eu achei que coisa maravilhosa. Só que esse silêncio contemplativo, quer dizer, é baseado em coisas como as seguintes. Na morte, o mundo não muda, mas ele cessa. Claro, isso aqui é uma decorrência da outra frase. Se eu sou o limite do mundo, então na hora que eu morro, o mundo cessa. Tá certo? Mas, como é que ele explica isso? Ele diz, a morte não é um acontecimento da vida. Não se vive através da morte. Em inglês está mais claro, death is not lived through. E a morte não é uma experiência vivida. Como não? Nós acabamos de ver inúmeros casos de pessoas que descrevem a sua própria morte. É? Então, como é que você pode dizer que o mundo cessa e que a morte não é uma experiência vivida? Isto é porque este indivíduo nem teve pessoalmente, né, a experiência do estado de morte clínica e nem pensou no material que naquela época já existia a esse respeito. Ele pegou a sua experiência pessoal limitada e a generalizou. Então, com base nisso, ele também afirma o seguinte: como o mundo isso é, a realidade, a estrutura do mundo, é completamente indiferente àquilo que é mais alto do que o mundo. Ou seja, a imanência independente da transcendência. Deus não se revela no mundo. Eu digo, como é que você sabe? O que você vê é que todo o esforço de Wittgenstein é exatamente o mesmo esforço do Kant. É para tentar fazer com que tudo aquilo que pertence à esfera transcendente, entre aspas, não possa ser objeto de conhecimento, mas somente objeto de fé ou de uma experiência mística que só ele tem e cujo conteúdo é desconhecido para nós, porque daquilo que não se pode falar deve-se calar. E daí Wittgenstein entra em estado de mudez contemplativa e sabe-se lá o que ele está vendo. Em suma, isto é uma palhaçada. Isto não é uma filosofia de maneira alguma. Isto é uma série de generalizações arbitrárias feitas a partir de uma experiência muito limitada e até provinciana da realidade. Agora, a complexidade e a elegância interna da construção
é dada por um outro elemento que não tem nada a ver com ela, que é o quê? O talento lógico-matemático de Ludwig Wittgenstein. Porque esta mesma experiência, né, poderia ser tida por qualquer imbecil. Muitos imbecis têm. Né? Então, isso quer dizer que a elegância da construção não tem nada a ver com os fundamentos dela. Os fundamentos são uma experiência limitada e boboca de um sujeito que não entende nada daquilo que está falando. Agora, a construção vem de um outro elemento. As pessoas confundem. Quando as leem, elas veem tudo misturado e elas pensam que existe uma relação intrínseca entre o conteúdo do que o sujeito está falando, né, e a elegância da construção lógica com que ele a expõe. Quando realmente não há essa relação. Você jamais pode confundir o que é o sentido último de uma filosofia com os meios lógicos de construção dela. Porque, afinal de contas, a filosofia só é construída, entre aspas, no momento da sua exposição verbal, e não no momento da intuição criativa que o sujeito teve. Na verdade, a maior parte das intuições filosóficas o sujeito tem instantaneamente. Vocês leiam lá o Henri Bergson, ele explica isso maravilhosamente, ao dizer que praticamente toda filosofia é uma ou duas intuições que o sujeito teve, e que ele passa o resto da vida tentando construir aquilo logicamente. Então, a complexidade e a elegância da construção não tem nada a ver com o valor da intuição originária. São elementos totalmente separados.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.